Agora sim, mano. Vamos começando aí, falando essas paradinhas aí de estados nacionais, modernos, no caso, também absolutismo monárquico. A gente vai ver o que é isso hoje, certo? Né? Vocês já tiveram algumas outras aulas antes aí, mas agora é de verdade, foram com outros caras, entendeu? Então, né, a gente vai ver aqui agora sobre essa questão aqui de estados nacionais modernos. Estamos falando ali do final, né, da Idade Média, e a gente vai ver aqui essa questão de absolutismo. Simplificando, primeira coisa aí, absolutismo. O rei mandava absoluto, entendeu? Podia dar qualquer tipo de ordem lá, a galera tinha de fazer igual o rei manda, porque senão a casa caía para cima deles, tá certo? Então, o contexto histórico disso aí. Então, a gente tem aí a crise do século XIV, né? Crises várias, né? Então, primeira coisa é crise demográfica. Demográfica quer dizer que é a questão da população, certo? Então, crise demográfica, a população diminuiu, cara. Diminuiu por quê? Porque teve a peste negra lá, começou a morrer um monte de gente lá picado por pulgas, de ratos, entendeu? Morreram, então, uma quantidade grande de pessoas lá, calcula-se que uma em cada três pessoas da Europa morreu, na Europa Ocidental ali, assim, certo? E também as guerras feudais, né? Então, guerras feudais, né, nós temos lá algumas guerras bastante fortes, assim, certo? Onde perdia-se grande quantidade de pessoas, que às vezes o exército não era profissional, então o pessoal levava para guerrear, né, aquele monte de cara que só sabia plantar trigo, entendeu? Então eram agricultores, eram convocados para lutar, esse tipo de coisa. Então, uma perda muito grande na questão demográfica. Depois, crise na economia, redução da produtividade servil. Ou seja, todos aqueles caras que moravam no campo lá, assim, um monte de servos lá, né, ligados à terra, tinha de trabalhar bastante, mas acontece que essa produtividade, né, a quantidade que eles produziam e também tinha de pagar impostos e tal, aquela produção foi diminuindo, começou a ter problemas lá, falta de alimentação, porque muita gente, cara, ia para as cidades, tá certo? Eles iam para as cidades lá tentar viver do comércio, alguma coisa assim. Servo, ele tinha de ficar na terra, mas uns fugiam, né? Então a cidade foi aumentando de gente, né, de quantidade de pessoas que precisavam de comer. Mas acontece que o campo está diminuindo o total de pessoas, né? E a tecnologia não aumentava muito depressa. Então, diminuía as pessoas, normalmente diminuía a produção. E também ali a questão das crises sociais, né? Superexploração camponesa, tá certo? Quer dizer, tem que pagar mais impostos, mais impostos, mais impostos. Para quê? Para sustentar as pessoas que moram na cidade. Aí ficava difícil, né? Não tinha como produzir tanto assim com aquelas tecnologias ruins, né? E pagar tantos impostos igual o rei queria, né? Então, várias crises aí, né, ligadas à questão de população, de economia e questões sociais. O resultado disso, né, as revoltas camponesas nos feudos da Europa Ocidental ameaçavam a hegemonia da nobreza da igreja, levavam à contestação dos privilégios. Isso aí, contestação de privilégio, mano, presta atenção no que era isso aí. O povo, né, que era a grande maioria, era aquele povo mais pobre ali, vivendo em dificuldades, eles começaram então a contestar da seguinte maneira: por que, que o pessoal da igreja tem que viver bem desse jeito, certo? Por que, que o rei tem que viver bem desse jeito? Tipo assim, eles ostentam, eles gastam com exagero, eles podem tudo, e nós aqui, a galera, que somos os pobres, mas nós somos a maior parte da população, a gente vive na pior, entendeu? Nós vivemos cheios de dificuldades, trabalhando demais, pagando imposto demais. E aí, só quem tem vida boa é o pessoal da igreja e o pessoal que é do comando, que está ao redor do rei ali, né? Porque tem o rei, tem a família do rei, tem os administradores da cidade, um montão de puxa-saco também, que o rei nem sabe o que aquelas pessoas fazem ali, mas fica aquele monte de gente no privilégio. E uma parte maior do povo era o quê? Eram os trabalhadores, mas com pouca tecnologia, não tinha como apresentar grande produção, não. Nós temos aqui a divisão estamental. Divisão estamental significa em estamentos. Cada grupo é como se fosse essa pirâmide aí. Cada grupo é em maior quantidade do que o outro. Cada grupo, um grupo é mais importante do que o outro. Então eles fizeram comparação aí, só para os alunos entenderem, cara. Fizeram essa pirâmide aí, ó. Então nós temos o quê? Nós temos essa questão aqui de separação aí desses grupos aqui, tá certo?
Eu só não vou considerar essa pirâmide aqui como certa aqui, porque o autor acabou colocando a burguesia lá por último, lá assim, então, digamos, fez bobagem. Aí então é o seguinte, aqui, né, que é mais fácil da gente entender, né, nós temos lá no alto, né, do que seria aquela pirâmide. No alto lá, a gente tem lá o pessoal que comanda, tá certo? Então nós temos a importância do clero, a importância dos nobres, né, dos nobres. Depois você vai passando ali mais abaixo na pirâmide para os artesãos, aquele pessoal ali que ele é um cara pobre, mas pelo menos ele é livre, né? Depois tem os servos mais para baixo, lá assim, certo? Mais embaixo, no caso, servos, fazendo lá a base da pirâmide, quer dizer, a maior quantidade de pessoas, né, com uma vida péssima, eles eram presos à terra, não podia sair de lá, então a burguesia vai ser um grupo que vai ter a formação, né, que vai ter a formação um pouco depois disso aí, né, o pessoal que estava no campo, trabalhando muito, começa a sair do campo e ir para a cidade. Chega na cidade, ele ainda é um cara pobre, mas ele enriquece com o comércio. Aí o que acontece? Ele ficando rico, ele não é nobre, porque ele não nasceu entre os nobres, né? Mas ele é um cara que quer ser respeitado porque agora ele tem grana, entendeu? Ele tem dinheiro, né? Então agora a gente vai ter a ascensão, ou seja, o crescimento de um grupo chamado de burguesia. Então eles eram pobres e ficaram ricos, né? Mesmo não sendo nobres, eles querem ser ouvidos. Por quê? Porque até se o rei precisar, eu empresto dinheiro para ele. Então essa classe aí passou a ser forte aí, né? Então a ascensão da burguesia, o crescimento do comércio no final da Baixa Idade Média, a partir das cruzadas, fortaleceu a burguesia. Ou seja, um grupo de pessoas, já diz, que veio lá da pobreza, mas acontece que era gente muito inteligente, né, gente muito esperta, ficou rico, e agora esse grupo aí quer ser ouvido pelo rei, entendeu? Eles querem ter importância na administração das cidades. Depois, a ascensão dos reis, né? Figuras banalizadas na estrutura descentralizadas do feudalismo. Quando fala banalizado, era o seguinte: quando toda a região da Europa era cheia de feudos, né? Aquelas áreas grandes, ali, como se fosse uma fazenda gigante, quem mandava lá era o senhor feudal e ele era o todo-poderoso ali. O rei, que teoricamente mandava em tudo naquele país lá, ele tinha pouca força política, certo? Então, agora, com essa época aí das cruzadas e depois, né, contando com as crises, esses senhores feudais eles vão perdendo a sua importância, a sua força. O povo muda para as cidades, os feudos não são mais importantes e agora as cidades e o comércio são importantes. Aí o rei começa a ficar poderoso, o rei começa a ter uma voz mais forte ali dentro da sociedade, entendeu? Então aqui, figuras banalizadas, ou seja, os reis era aquele tipo, assim, com pouco poder. Na estrutura descentralizada do feudalismo, passam nesse período de transição a projetarem possibilidades de centralização do poder para cobrir as carências da aristocracia senhoriais dos feudos. Ou seja, o rei passa a ficar mais importante. O pessoal dizia, se o poder estiver todo concentrado na mão de alguém, certo? Se o poder estiver todo concentrado na mão de alguém, vai ser uma coisa melhor para nós, né? Para concentrar tudo e aí depois fazer um país forte. Não uma cidade forte ou um feudo forte. Vamos fazer um país forte, né? Então, aí depois tem aqui também, né, para ajudar aí no poder do rei, a crise da igreja e as revoltas populares. Aí nós temos aquela questão lá da igreja também entrar em crise, né? Nós já vimos lá questão de muita gente revoltada contra a igreja, né? Eles diziam que os padres não tinham fé, né? Algumas pessoas falavam em absurdos lá que eles cometiam, então venda de indulgências e tal. Nós já estudamos isso na reforma e depois nós vimos como a igreja tentou controlar isso, né? E refazer lá a própria linha de pensamento da igreja na Contra-Reforma. Então, aqui o discurso teocêntrico perdia força no imaginário popular, certo? Né, do terceiro estado lá, no grupão lá da galera mais pobre, né? Então, teocêntrico, tudo ao redor de Deus. Isso aí começou a perder força, essa ideia. Começou a ganhar um pouco mais de força aquela ideia. O ser humano é importante, né? Uma parte de nós se dedica a Deus, à igreja, né, um pedaço do nosso dia, um pedaço do nosso dia nós dedicamos ao trabalho e tal. Então, a religião e Deus é uma parte de nós, né? Antes, não, a igreja dizia, Deus está no centro e nós vivemos ao redor dele. Né? Então, começou a mudar um pouco essa ideia aí, dizendo que as pessoas
tem muitos afazeres, muitas motivos para ele dedicar ali o seu pensamento, né, durante o dia. Então, a religião era uma parte desse dia, né, mas nós temos a hora de ficar sozinho, nós temos que ter nossa hora de cuidar da família, do nosso trabalho, né? Então, a religião não era mais para ser tão importante como era na Idade Média. Depois, é, nós temos aqui a nova estrutura social com o absolutismo, né, e conceito. O rei agora é o todo-poderoso, tá certo? Então, nós temos, né, aqui o rei no centro, nós temos os nobres, né, e também nós temos a burguesia. Os nobres eram aquelas pessoas ligadas ao rei já há muito mais tempo, famílias tradicionais ali da região, certo? Então, que ajudavam até, né, o rei em muitos momentos ali. Mas tem determinados momentos históricos que esses nobres não ficam tão ricos assim, né? E nós temos agora de dar importância, olha aqui, a burguesia, uma classe que ficou rica, certo? Mesmo tendo origens pobres, lá, ficou rica por causa daquele comércio que estava desenvolvendo rapidamente, né? Questão de mercantilismo, que a gente vai ver, né? Então, essa burguesia aí, ela passa a ter uma palavra forte, né? Ela passa a ser uma classe social importante, né? Se alguém disser o seguinte, né, eu vou tratar com essa pessoa, ele é burguês, mas ele nasceu pobre, certo? Ele nasceu naquela casinha feia lá, assim, certo? Esse povo aí deve estar sujo, é um povo nojento, é pobre, esse tipo de coisa. Se um nobre falasse isso, o rei já ia dizer o seguinte, não, você está rotulando as pessoas, né? Olha o tanto que essa pessoa é boa, não sei o que tem. Ia dando a volta, assim, até essa burguesia aí ser considerada uma pessoa importante e tal. Por que disso? Né? Não é porque o rei estava reconhecendo esforço de ninguém, não. É porque o rei precisava desse povo rico do lado dele. Né? Então, nasceu pobre? Mas depois disso já tomou um monte de banho, né? Agora ele já é limpinho, rico pra caramba, beleza. Às vezes a educação dessa pessoa não é tão refinada assim, né? Porque uma vez lá nasceu no meio dos pobres lá, né? Começou como sendo analfabeto de pai e mãe, depois que melhorou um pouco, né? Então, mas acontece que agora, né, ele era aquele cara com aquelas roupas bonitas, e aí aquela pompa toda, o rei respeitava, né? O rei respeitava esse grupo aí, não é porque gostava deles, é porque eles tinham dinheiro, poderia ajudar o rei em algum momento, entendeu? Então, definição aqui do que seria isso aqui. Forma de governo baseada na centralização política monárquica. Centralização política, o rei, né, é que manda em tudo. Monárquica, nós temos o rei aí, certo, como o todo-poderoso, não era o presidente, né, não era um primeiro-ministro, não era uma monarquia. Ou seja, vai passar de pai para filho. Né? Nós temos o rei comandando isso aí, né, e depois vai passando de pai para filho essa questão aí, né, vai jogando para frente. Então era uma monarquia. Na unificação territorial lembra que os feudos tinham um dono e esse dono mandava naquele espaço lá, como se fosse um rei, mandava em tudo. Agora nós temos uma unificação territorial. Junta tudo e quem manda em tudo é o rei, certo? Então não tem mais aquelas áreas que você chamaria de independentes. Agora não, junta tudo e você vai ter um país mesmo, com limites. O país vai dali até ali, certo? Então agora a gente já sabe onde é o país, tá certo? Não é um monte de feudos que às vezes brigavam entre eles, não. Agora é uma unidade, é uma coisa só. Na qual a vontade pessoal do soberano é determinante para a organização da sociedade. Tá? Então, aí nós temos aqui características gerais. Centralização política, certo? Então, tudo na mão do mesmo político lá, né? Centralização, um grupo só que vai mandar e tudo, né? Então, depois, hereditariedade no poder. O rei vai passar o cargo para o filho dele, o filho mais velho, no caso, assim, era a regra. Depois, unidade monetária. Na nossa região toda aqui tinha um monte de tipos diferentes de moedas. Agora não. No nosso país aqui, juntando os feudos todos, todo mundo vai usar o mesmo tipo de dinheiro. Porque aí a gente sabe exatamente quanto que vale. Essa moeda aqui vale tanto, né? Então agora no nosso país inteiro um dinheiro só. Isso também foi importante. Né? Unidade fiscal. Vamos cobrar o mesmo imposto de todas as terras, certo? Não é que um senhor feudal mais bonzinho cobra menos imposto, outro cobra mais imposto. Agora não, vamos cobrar o mesmo tanto de imposto na nossa terra, né, no país todo.
Unidade jurídica também, né? Questão de leis iguais para todo mundo, né? A questão da justiça aí. Depois, unidade territorial, já falei, né? Juntos, feudos todos viram um país, né? E o rei é o rei do país inteiro, né? Uma unidade, né? Não é aquele monte de feudos, cada um com poder diferente, não. Depois, aqui embaixo, manutenção dos privilégios de nascimento, né? Mantiveram dessa maneira, eu falei para vocês, né? O filho do rei lá vai ser o próximo rei, o filho mais velho, esse tipo de coisa. Manutenção da sociedade estamental, ou seja, nós temos muito bem divididos o que é essa sociedade. Nós temos os pobres ali, né, a galera que trabalha lá na fazenda, na lavoura lá, certo? Né? No caso aí nós são servos. Depois nós temos aquelas pessoas livres, mas que são pobres, mas estão num nível melhor, que são os artesãos, por exemplo, trabalham nas cidades, eles fazem muitos produtos necessários à população, certo? Produtos que são necessários para a sobrevivência. E agora, até alguns produtos que já são questão de conforto, uma coisinha mais bem feita, melhor, joias, esse tipo de coisa. Então, artesãos, eles trabalhavam com as próprias mãos ali, fazendo algum produto que a população precisava. Depois nós temos o quê? Acima disso aí, nós já vamos ter o pessoal do exército, né? Depois nós vamos ter lá a classe mais rica, nobres ali, a burguesia também rica, né? E nós vamos ter a cúpula da igreja, né? Os bispos, arcebispos, aquela galera mais forte ali, juntamente com o pessoal também da administração final, que era o rei, né? O rei, os seus conselheiros diretos ali, assim, certo? Na ponta da pirâmide. Então você tem lá a administração e a igreja sendo importantíssimas lá na ponta, e depois abaixo na pirâmide ali a gente vai ter mais aquela classe que era em grande volume de gente, né, mas que tinha uma produção de dinheiro menor, entendeu? É o que sustentava basicamente a sociedade toda. Né, uma produção de dinheiro menor cada um deles, mas como o volume de gente era grande demais, né, representa a base da pirâmide, né? A quantidade de gente daquela época lá nessa situação de pobreza era maior. Né? Depois, formação das cortes, né? Quer dizer, aqueles grupos ali que realmente estão ligados ao rei, né? Que frequentam o castelo, as suas festas e tudo. Exércitos nacionais permanentes, já falei. Economia mercantilista. Né? Essa economia mercantilista aí já vem aquele período ali das grandes navegações, onde o pessoal vai navegar para aqui a América, né, vai começar a conquistar todas essas áreas aqui, né, conquistar a parte da litorânea ali da África, fazer ali algumas pequenas cidades ali para facilitar o comércio, entendeu? Então, eles vêm aqui para a América. Então, quando fala em economia mercantilista, né, era uma economia já bastante interessante, diferente do que tinha alguns anos atrás, que era o feudalismo. Agora nós já temos isso aí, uma produção grande de dinheiro, né? Então, muito comércio, grandes distâncias, melhoria de tecnologia, né? Os reis passam a acumular cada vez mais metais preciosos, que a gente vai chamar aí o período de metalismo. Metalismo, ou seja, o rei considerado mais rico da Europa é o que tinha mais metais preciosos, tipo ouro e prata. Eles acumulavam ouro, acumulavam prata, faziam moedas assim e tal. Então, isso aí já na questão mercantilista, né? Comprando e vendendo aí das suas colônias, para suas colônias, e também existia aquela questão de retirada de ouro, né? Principalmente da Espanha. A Espanha retirando o ouro aqui da América Central, aqui da América do Norte, ali região lá dos astecas e tal, né? Essa parte de astecas nós já vimos, mas agora, né, daqui a pouco, nós vamos ver, né, como essa região dos astecas foi explorada, né, pelos espanhóis. E aqui nós temos fontes ideológicas, né? Maquiavel, né, Nicolau Maquiavel, aqui falando sobre, escreveu o livro lá, O Príncipe, né? Então, aqui na frente, sobre cada um deles, tem um pouco de explicação sobre isso, a gente vai passar a falar deles. Ideologias absolutistas. Então, aqui nós temos o Nicolau Maquiavel. O fim justifica os meios. Então, o Maquiavel dizia o seguinte, não importa como eu cheguei para ser o príncipe, né, para ser o rei, para mandar nisso aqui, né, importa que eu consegui fazer isso. Por quê? Porque eu sou bom, eu tenho certeza que eu controlo bem essa população,
certo? Então, e outra coisa, eu não posso, né, ficar liberando tudo que o povo pede, né? Então, eu tenho que ser um governante duro. Por quê? Porque eu é que sei governar, o povo não tem essa condição, né? Então, quando diz o fim justifica os meios, significa o meu objetivo de me tornar rei justifica tudo quanto for coisa errada que talvez eu faça para conseguir isso, né? Então, o fim justifica os meios. Eu quero governar para fazer o povo feliz. Então, eu posso ter uma ideia maluca aqui até de matar o filho do rei, eu posso invadir lá, matar um monte de gente, mas eu tenho que ser o rei, né? Então, o fim, ou seja, eu ser o rei, justifica tudo de errado que eu fizer pelo caminho para chegar a ser rei, né? Então, ainda se pode conseguir esse livro aí, muita gente lê o livro lá, dizem que esse aí é o livro que os políticos no Brasil usam, né? Então, eu faço tudo quanto é coisa errada às vezes para chegar ao poder, né? E chegando lá eu posso fazer alguma coisa que eu acho que seria bom para a população, né? Então, o fim justifica os meios, né? Você quer fazer alguma coisa, pode fazer qualquer coisa, né, certo ou errado, para chegar até lá. Agora, presta atenção, isso é uma ideia do Maquiavel. Não estou dizendo que isso é certo, né? A sociedade hoje, né, se você for conversar com as pessoas, encara isso como uma coisa errada, eticamente errada. Você quer um objetivo, mas tem que chegar lá com os meios certos, né, sem fazer nenhum tipo de trapaça. Você tem que ser bom a ponto de chegar lá, digamos, normalmente. Depois, né, a vontade da nação não é a soma dos interesses individuais do povo. O Maquiavel dizia isso. Né? Maquiavel expressa que o poder tem uma ética própria, voltada para a manutenção do equilíbrio. Né? Então, a ideia dele é mais ou menos assim: se por acaso eu estiver no poder e um grupo lá estiver solicitando alguma coisa, começa a fazer barulho demais, eu acho que esse grupo aí vai acabar atrapalhando a sociedade, vai levar essa revolta a se espalhar e tal. Então, eu mandar matar esse grupo de pessoas aí, né, segundo Maquiavel, não seria errado. Por quê? Porque eles estão desequilibrando, eles estão fazendo barulho demais, entendeu? Então, o fim justifica os meios. Para ter uma sociedade calma, livre, uma sociedade. Livre não, mas uma sociedade que estivesse funcionando, digamos, normalmente, né, ele poderia fazer coisas que hoje a gente consideraria errado. Depois vem o Hobbes, né, Thomas Hobbes, né, o homem é lobo, lobo do próprio homem. Essa frase é interessante quando o cara coloca alguma coisa nesse sentido, mas é o seguinte, né, ele dizia que nós precisamos de ter alguém que mande em tudo, porque se as pessoas tiverem direitos demais, todo mundo querendo mandar, nós vamos acabar entrando numa guerra civil. Todo mundo quer mandar, todo mundo acha que é livre, pode falar o que quiser, vai virar bagunça. Então ele dizia, o homem é lobo do próprio homem. Quer dizer, nessa época aí, existiam ataques de lobos matando os seres humanos, certo? Em muitos lugares acontece isso. Então o que acontece? Ele falava, o homem é o lobo do próprio homem, ou seja, se todo mundo tiver direito de falar o que pensa aí, vai virar uma guerra, entendeu? Não vai chegar num acordo. Então ele, o Hobbes, era mais um cara que escrevia coisas a favor dos reis absolutistas, dos reis que mandavam sozinhos. Porque o Hobbes dizia, tem que ter uma pessoa só que manda, o povo não pode ficar pensando demais. Se começar a pensar demais, cada um tem uma ideia diferente, vai virar uma bagunça. Então, Thomas Hobbes dizia, o homem é lobo do próprio homem. Quer dizer, nós vamos começar a brigar entre nós, se todo mundo tiver que ser ouvido, vai virar bagunça. Né? Então ele dizia que tem que ter um rei que manda em tudo e o resto do povo só obedece. Assim a gente vai ser feliz. Né? Hoje em dia, se nós falarmos alguma coisa parecida com isso, né, você vai ser detonado em qualquer tipo de conversa. Né? Nós somos um país democrático, né? As pessoas têm direito de falar o que elas pensam e tudo. Né? Então, o homem é lobo do próprio homem. Fala coisa nenhuma, todo mundo tem que dar opinião. Todo mundo pode falar que quer ou que não quer na hora de votar para o presidente, por exemplo. Você pode votar num presidente, num candidato, o outro vota no outro candidato. Né? Você pode pensar que a votação naquele outro candidato que a pessoa fez é uma coisa absurda, é uma estupidez. Ou então a outra pessoa pensa que o candidato que você escolheu também é outro idiotice, é uma estupidez. Mas as pessoas têm o direito de votar e colocar ali a sua expressão. Né? Nessa época aqui, não, o Hobbes dizia não. Tem que ter uma pessoa que manda em tudo, porque o povo, entre aspas, né, não sabe pensar.
Depois, ideologias aqui, ainda falando sobre ele, né, o homem-lobo do próprio homem. Depois, aqui nós temos o Bossuet, aqui, ó, o poder do rei na terra representa o poder de Deus no céu. Voltar-se contra o rei aqui na terra é voltar-se contra Deus lá no céu. Então, isso aí, ele quer justificar o poder divino dos reis. Divindade. O rei, ele é o que? O rei é um representante de Deus aqui na terra. Quando ele coloca isso nos seus livros e coloca isso, tenta, pelo menos coloca isso na cabeça das pessoas, ele vai fazer com que o rei fique, tipo, para sempre no poder. Quem é que vai tentar derrubar o rei? Se eu tentar revoltar contra o rei, é como se eu estivesse revoltando contra Deus lá no céu. Todo mundo era religioso pra caramba. Se eles pensassem assim, né, não iriam revoltar contra o rei nunca. E o rei ia falar assim: ô Bossuet, obrigado, valeu, eu vou ficar no poder para sempre, depois passa meu filho, o povo tá com medo, beleza. É isso que precisa. Então Bossuet dizia que o poder do rei aqui na terra é um poder divino, é dado por Deus. Né? Então, se alguém falar, esse rei não presta, vamos derrubar ele, aí alguém que tivesse lido o livro do Bossuet dizia o seguinte: você tem o poder de Deus aqui na terra? O cara, não. Né? Deus falou para você ir lá e tomar o lugar dele? Não. Pois é, o rei está lá porque Deus mandou. Então você não pode tomar o lugar dele. Então isso aí eram ideias, eram livros que lançavam para proteger o poder do rei, entendeu? Eu quero que vocês entendam assim. Lançavam livros para proteger, lançavam ideias também, proteger o poder do rei. Tá? Então, se você revoltar contra o rei, é como se você estivesse brigando com Deus lá no céu. Fala, Deus, eu vou tirar o senhor do poder. Né? Então, ninguém ia falar isso. Né? E na época lá, falar contra o rei era a mesma coisa de falar isso. Se o povo acreditasse dessa maneira, estava resolvido, o rei não saía do poder nunca. Então, um livro desse para o rei era muito importante, tá certo? Né? Vamos proteger essa pessoa. Depois, a economia mercantilista, aí, o conceito e noções gerais, conjunto de medidas econômicas que garantiam a regulação dos estados nacionais absolutistas, principalmente sobre as atividades praticadas pela burguesia durante a Idade Moderna. Traduzindo, né, a burguesia é o povo que realmente trabalha muito, mas é aquele que, através do comércio, conseguiu ficar rico. Né? Então, nós vamos regularizar esse trabalho deles aí, tá certo? Nós vamos expandir, vamos conquistar novas áreas e tal. Então, era uma coisa interessante. Quanto mais país, ou mais terras, né, futuramente os países, quanto mais lugares eles conquistassem, mais essa burguesia poderia fazer comércio, trazer de lá, de outros países, coisas interessantes para vender aqui. Então, seria interessante crescer, né, o tamanho dos países ou até conquistar colônias fora, né, para que essa burguesia ficasse mais rica e também, né, estando do lado do rei, o rei também, né, automaticamente ficaria mais rico. Através do mercantilismo, os estados nacionais garantiam os recursos para sustentarem as cortes, exércitos, os privilégios de nascimento. Ou seja, muita gente lá trabalhava para o rei, era aquela burocracia danada, muita gente lá, né, que às vezes estava no castelo, tinha uma tarefa pequena lá, mas essas pessoas eram todas sustentadas pelos impostos. Então, quanto mais a burguesia fica rica e essa burguesia também paga imposto para o rei tem como sustentar, né, toda a riqueza, comprar ouro, fazer aquelas roupas legais e festas gastando um absurdo. Né? Então, contratar um exército forte, o rei ficaria mais poderoso ainda. Então, quanto mais expandisse a economia, né, não importava se a burguesia também estava ficando rica, o rei estava ficando rico, é isso que, para o rei, isso que importava, ele aumentava o seu poder. Apesar do mercantilismo voltar-se para toda a atividade econômica dos Estados Nacionais absolutistas, sua maior incidência esteve nas atividades provenientes das colônias, ou seja, Portugal, né, vai explorar muito o Brasil aqui, certo? Muita gente vai ficar rico, não era trabalhando e vendendo coisa em Portugal, né, só lá. Né? Então, quando eles começam a expandir para as colônias, né, produzem muito aqui, né, por exemplo, a cana-de-açúcar, no começo lá para o Brasil e tal. Quanto mais eles têm áreas para explorar, mais esse pessoal aí fica rico. Tá certo? Então, para o rei, era importante conquistar áreas fora do seu país. Né? Então, conquista aqui a região do Brasil, conquista a região lá na África, lá, né? Por exemplo, Angola, lá na África, se a gente for lá hoje, 2020,
Se a gente for lá em Angola, na África, o pessoal fala português até hoje. Se você der a volta do outro lado lá, ainda na África, mas com a costa virada para o Oceano Índico, tem lá o Moçambique, né, que fala português também, né, aí vai até na Índia, né, tem uma partezinha lá, também um lugar lá pequeno, que o pessoal ainda se lembra lá, né, e fala um pouco português. Na China, né, região de Macau, ali ainda tem gente lá que sabe um pouco de português lá, por causa dessas colônias portuguesas que se espalharam em vários lugares. Norte da Austrália, né, temos lá o Timor-Leste, norte da Austrália, Timor-Leste, né, uma ilha lá dividida em duas partes. O Timor-Leste ainda fala português, entendeu? Então, Portugal espalhou colônias para todo lado, porque quanto mais colônias, mais negócio, mais dinheiro entra para o país, mais dinheiro entra para o rei. Depois, economia mercantilista, princípio das regras aí. Metalismo. Metalismo, já falei, quanto mais metais preciosos chegarem para o rei, melhor. Ouro, prata, principalmente, então chega muito para o rei é importante porque tem muito ouro. Depois, colonialismo, né? Expandir essas colônias, quanto mais terras aquele rei tiver, quanto mais terras aquele país tiver, ele é considerado mais rico, mais importante. Depois, comercialismo, né? Importância do comércio. Não adianta ter um monte de terra se você de lá não trouxer nada. Você tem um monte de terra, mas de lá você traz um monte de produtos interessantes, é isso que importa, né? Quando os portugueses vinham para o Brasil aqui, no primeiro momento eles conseguiram para o Brasil, certo? Depois eles começaram a desenvolver aqui cana-de-açúcar e tal. Agora, explorando o interior do Brasil, eles levavam daqui para Portugal um monte de produtos, né, que valiam dinheiro. Né? O nosso estudo não é tão aprofundado assim, senão eu iria passar para vocês uma lista interessante de produtos aqui. Né? Só para você ter uma ideia, o pessoal aqui no Brasil, eles pegavam beija-flor, parece um inseto, tão pequenininho assim. Eles embalsamavam beija-flor, por exemplo, né, e depois levava aquele passarinho seco lá para Portugal, né, levar vivo não estava dando muito certo, e lá eles prendiam isso naqueles chapéus bacanas, daquelas senhoras ricas lá assim, certo? Então ficava um chapéu colado com um monte de beija-flor por cima, porque era caro, era chique. Se você olhar um chapéu daquelas senhoras cheio de beija-flor agarrado, é ridículo e horrível. Mas acontece que na época valia muito dinheiro, então era uma maneira de ostentar, né, de dizer que era burguesia, que era rico. O pessoal usava um chapéu com um monte de beija-flor seco colado em cima, né? É ridículo, mas estou dizendo para vocês saberem que daqui do Brasil se levava uma grande quantidade de produtos, né, para Portugal, né, os mais tradicionais, a gente sempre fala aí, né, cana-de-açúcar, né, antes disso para o Brasil, mas se os portugueses encontrassem no Brasil qualquer coisa diferente, qualquer coisa interessante, estava valendo, certo? Qualquer coisa. Né? Se eles encontrassem aqui, não encontrou, evidentemente, deixa claro, mas se eles encontrassem com dinossauros, tentariam levar isso para lá, porque se fosse atração, estava bom. Né? Aqui no Brasil pegavam muitas plantas também para fazer remédios e tal, né? Então qualquer coisa que valesse dinheiro lá em Portugal, o pessoal iria levar, né? Qualquer coisa que fosse interessante. Depois, monopólio ou pacto colonial. Pacto colonial também ajudava muito a metrópole lá, no caso de Portugal. Né? Então eles diziam o seguinte, Portugal, no caso, citando o exemplo de Portugal, Portugal vende qualquer produto que eles quiserem aqui para o Brasil e Portugal poderia vender produtos para qualquer outro lugar, qualquer outro país. Por quê? Porque lá mora o rei, Portugal é o chefe. O Brasil só pode vender produtos para Portugal. Né? O Brasil é colônia, todo lucro que o Brasil der tem que ir para Portugal, entendeu? Imagina se liberasse aqui os produtores brasileiros vendendo produtos para outros países. Quem era o povo português? Era o povo que não ia ganhar dinheiro. Então não adianta ser dono do Brasil se o lucro fosse para outro país. Então o Brasil só podia vender para Portugal e comprar de Portugal, porque aí eles aumentavam o preço e o Brasil era obrigado a comprar deles. E Portugal, como é a metrópole, é o chefe, pode vender e comprar de qualquer lugar. Né? E o Brasil ficava lá meio acorrentado com Portugal. Depois, teoria da balança comercial favorável. A ideia era muito mais vender produtos do que comprar. Quanto mais vende, mais tem dinheiro para receber. Quanto menos compra, menos dinheiro você vai ter que pagar. Entendeu? Então, a ideia da balança comercial favorável ainda está na cabeça da maioria dos economistas até hoje. Quanto mais você vende, melhor, porque você tem muito dinheiro para receber. Quanto menos você compra, melhor, que você vai pagar pouco. Né? Então, essa balança comercial favorável aí significa que você, no final das contas,
no fim do ano você vai dizer, eu recebi 20 e paguei 10, né? Então fiquei no lucro, né? Era essa a ideia, você recebe muito dinheiro e paga pouco dinheiro, tá certo? Então, depois, aqui falando sobre essa sequência aqui de economia, falando sobre a sequência aqui de economia mercantilista, tem algumas observações aqui, né? A história do mercantilismo teve, assim como a história do absolutismo monárquico, muitas variações, né? Não dá para falar que exatamente, porque são variações, países encararam isso de formas diferentes. O metalismo, né, foi a prática principal durante o século XVI e XVII, fazendo das potências colônias ibéricas as mais ricas, né, do período. Né. Depois, atrelado ao metalismo, outras práticas comerciais, como a venda de especiarias, o tráfico internacional de escravos, faziam parte das metas europeias por uma balança comercial favorável. Quer dizer, aquela questão também do vender escravos, né? Então isso aí também era importante. Né? Um dos maiores expoentes do comercialismo foi a Holanda, né, que vendia e comprava bastante, né, um país que se desenvolveu nesta linha de pensamento aí, que foi bastante interessante. Por volta do século XVII, o industrialismo passou a vigorar com ênfase maior na França. Então, isso aí começou França e Inglaterra, evidentemente, né, a primeira revolução industrial. Né? Então, nós temos esses países aí passando por um outro patamar. Começam a fazer produtos, primeiro com a mão pura ali, depois com um pouco mais de máquinas, chama de manufatura, ainda não era indústria. Né? E mais tarde é que eles vão desenvolver a indústria, tá certo? Então, nós vamos parar agora por aqui essa aula, depois a gente continua a partir da economia mercantilista, certo? Então, agradeço pela atenção, então, valeu. Até mais aí, mano.